Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar mais algumas informações antes do jogo do Tricolor contra o Bragantino neste domingo às 4 da tarde lá em Bragança. Se você não sabe, fique sabendo. Renato Portaluppi não vai viajar com a delegação. Foi uma decisão em conjunto, diretoria e Renato. Os dirigentes falam que não teria muito prejuízo porque o Renato não conseguiria ficar na beira do gramado e nem acessar o vestiário, mas ele poderia, por exemplo, dar a palestra, ficar no hotel com os jogadores, mas decidiram que ele permanece em Porto Alegre. Eu já tratei nisso num vídeo anterior. Aqui eu quero, por exemplo, falar sobre a novidade na delegação gremista e também sobre dois líderes que foram descobertos no vestiário tricolor. Bom, vamos lá, vamos começar com esta situação aqui da novidade. Eu tô tratando do lateral direito Igor Serrote, ou Igor Schepler, é um nome mais complicado. Ele é um catarinense de Balneário Camboriú de 19 anos, que é lateral direito das categorias de base do Grêmio há um tempão. Ele é a novidade na delegação e está automaticamente como reserva do João Pedro, porque o Fábio mais uma vez lesionou. Ao que? Começo de junho, julho, já tinha acontecido a mesma coisa. O Fábio vai pro DM e aí o Igor Serrote é chamado pelo Renato para compor a delegação, primeiro treinar com o time principal e depois estar à disposição do time no banco de reservas. Presta atenção no Igor Serrote, porque ele é um menino de só 19 anos, mas poxa, né? Uma idade boa para jogar, vamos combinar. Fez a base toda no clube, é considerado um lateral ofensivo, mas que tem uma boa estatura e que por cima, na bola alta, quando tem que fazer a marcação, ele também vai bem. Foi isso que me falaram, mas ele é mais ofensivo. Mas principalmente essa questão de ter que fazer a disputa, quando o cara faz o cruzamento do outro lado, né, e ele fecha para ajudar na marcação, ele também vai bem. O Igor Serrote, por conta de antes, quando ele era mais novo, usava um cabelo moicano e aí fazia um serrote, era meio estranho aí. Estranho não, mas parecia um serrote, é coisa de guri de base, né? E aí meteram o Igor Serrote, ficou e até agora estão chamando ele de Igor Serrote, mas é o lateral direito. Novidade na delegação, porque o Fábio, mais uma vez, está no departamento médico. Eu não vou aqui decretar nada sobre a carreira dele, mas o irmão do Fábio, o Rafael, lá no Botafogo, anunciou que vai aposentar. Os caras são gêmeos e fizeram tudo meio que junto na carreira, ou boa parte da carreira juntas. E o Fábio recentemente deu uma situação de que talvez vá aposentar mesmo. Então, não duvido que isso vá acontecer, mas é o jogador que define essa parte da sua carreira, até porque é um passo importante. Bom, eu também quero aqui, falando sobre ele, destacar dois jogadores que é bom a gente ficar de olho, tá? O Gemerson tá de volta, o Rodrigo Eli tá de volta, mas na data FIFA, dois jogadores, o Grêmio fez questão de vazar que estão sendo muito elogiados pelo Renato. O Natan zagueiro, que é um cara muito técnico, se posiciona muito bem, no contra o Galo entrou e acredita-se que ele entrou bem, que ele tá amadurecendo no time do Grêmio. E o Ronald, que jogou agora contra o Juventude como volante, ele, o Milan, naquele jogo fatídico que o Diego Costa acabou sendo expulso e tudo mais, e ele é visto como um cara muito bom na bola aérea. E o Renato sempre quando precisar de alguém na bola aérea vai utilizá-lo. Então esses dois jogadores é bom a partir agora, com a volta dos jogos, a gente observar, porque o Grêmio tá apostando bastante neles e o Renato tá apostando bastante neles. Mas o que eu quero colocar aqui é sobre uma informação descoberta por Rodrigo Oliveira, dispensa apresentações, repórter da Rádio Gaúcha e Zero Hora. O Rodrigo Oliveira descobriu duas novas lideranças no vestiário gremista. Dois jogadores que não são tão falados. A gente fala aí tradicionalmente do Jeromel, a gente fala tradicionalmente do Kahneman, dos caras que normalmente são líderes desse elenco por já estar um bom tempo. O Vidia Sante usou braçadeira de capitão e tudo mais. O Renato deu uma braçadeira até pro Bright White, né? Enfim, mas tem caras que são líderes. Mas tem dois jogadores que são pouco falados, mas que são muito lideranças no elenco. Eu tô tratando do Marquezin e do Rodrigo Caio. O Marquezin é muito líder pela personalidade e principalmente por ser estrangeiro e tem essa ascensão sobre os outros estrangeiros. Principalmente os gringos, os outros jogadores de língua espanhola, ouvem muito ele. E aí a gente sabe que essa galera acaba por ter uma cultura semelhante, por falar a mesma língua e tudo mais, né? E até por ser estrangeiro e estar em outro país, eles acabam se unindo mais. E o Marquezin é visto como um grande líder desta turma, dessa galera. E ele também é falado como um cara que tem muita opinião, uma opinião muito forte. A gente já viu, Marquezin recentemente deu declarações
falando sobre a situação dele com o Reinaldo, depois falando com a imprensa como é que o Grêmio jogou. Teve um jogo que contra o Fluminense, ele fez a leitura perfeita sem medo de ser feliz. Disse, olha, nós perdemos o meio-campo aqui, melhoramos lá, a gente fez isso errado e tal. Ele é um cara que fala, que se expressa, que não tem medo de se posicionar, e dizer, ó, é isso que eu penso. E essa questão faz do Marquezinho um líder. O Rodrigo Caio pode ser surpreendente para algumas pessoas, porque ele não está tendo protagonismo em campo, mas não é para quem convive com ele desde São Paulo e principalmente Flamengo, onde ele foi taxado como líder. A informação é que ele é muito bem visto por duas partes do vestiário gremista. A primeira, pelos garotos, que sempre procuram ele e sempre veem nele uma inspiração, um cara que sempre tem bons conselhos, que tem boas coisas a falar e que é um jogador que sempre se relaciona muito bem com a garotada. E a outra parte são os funcionários do CT. O Rodrigo Caio se dá muito bem. E aí, cara, vai com o tio que corta a grama, com seguranças, passando pelas tias da cozinha e todo mundo. E o Rodrigo também elogia bastante essa galera, dizendo que o Grêmio tem profissionais do staff que trabalham muito bem. Em qualquer setor, em várias áreas, ele elogia dizendo, poxa, e é um cara que vem de uma estrutura de um Flamengo multicampeão e vencedor, né? O São Paulo, na Barra Funda, em Cotia, na base onde ele fez, sempre foi muito elogiado pela sua estrutura. E ele aqui está elogiando a estrutura do Grêmio, dizendo, poxa, o Grêmio tem sim um quadro de funcionários que trabalha muito unido para tentar ajudar o time a vencer. E essa situação, essa conexão dele com essa galera também torna ele um líder no vestiário. O líder tem o Jeromel, que é o capitão, né, que a gente sempre soube que o Jeromel era líder, mas tem outras lideranças e isso está sendo descoberto. É bacana, eu acho, passar esse bastidor pro torcedor. Bom, eu tô gravando o vídeo antes de Grêmio e Bragantino, né? Domingo, 4 da tarde, e nesse jogo é o seguinte, tá pagando, se tu for agora na KTO, tá pagando 3.2 a vitória gremista. É só dizer, o Grêmio vence, não precisa acertar o resultado. Eu tô apostando num 2-1. Tá pagando 12, se eu acertar o resultado correto, 2-1 Grêmio e Bragantino. 2-1 pro Grêmio, obviamente. Mas tem Odão dizendo o seguinte, ó, primeiro tempo, ambos marcam. Tá pagando 4.8. Se tu colocar que o jogo vai ter pelo menos 3 gols e tem um gol deles vai ser do Bright White, 5.6. Cara, tem infinitas possibilidades lá na KTO. Se tu for lá e criar a aposta, vitória do Grêmio com ambos marcam, tá pagando, por exemplo, 6. 6 vezes o que tu colocar com vitória do Grêmio com ambos marcam. Vá agora na KTO, te cadastra com o código JBFilho, ganha a tua bonificação e começa a brincadeira lá. É óbvio, a KTO é para maior de 18 anos, tem que ter juízo nessa cabeça, não dá para achar que, não, vou lá resolver minha vida. Não é assim que funciona. É para brincar, para se divertir, para tratar como entretenimento. E é por isso que a KTO tá ganhando todo mundo aqui no Rio Grande do Sul, porque ela quer que tu brinque e se divirta. Então, muito juízo nessa cabeça, sabendo que tem que ir com calma, com responsabilidade, e o site é para maiores de 18 anos. Beleza? E aí, o que vocês acham de toda essa história que eu contei do Grêmio? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.